Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, após 16 dias internados, homem que foi baleado aqui em Erechim morre no hospital. E também, entre outros destaques, ação rápida da Brigada Militar de Erechim prende dupla por roubo a estabelecimento comercial. E também, entre os destaques, abertas novas oportunidades de ingresso na URI aqui de Erechim. Essas e outras notícias você vê agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Nesta quinta-feira de chuva aqui na capital da amizade, hoje dia 18 de novembro de 2021, temperatura na casa dos 21 graus, previsão que essa chuva vai embora ao longo da tarde. Aí o tempo começa a firmar nas próximas horas. Daqui a pouquinho o Taine do Carmo conta mais pra gente. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias já falando de segurança pública, porque um homem que foi baleado no bairro Presidente Vargas estava internado há 16 dias no hospital, acabou falecendo ontem. O caso foi registrado como mais um homicídio aqui em Erechim. Aliás, esse é mais um dos casos que estão acontecendo lá no bairro Presidente Vargas, em que a criminalidade está aumentando cada vez mais. Veja na reportagem do Natan Breitenbach. Após pouco mais de 2 semanas internado na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, faleceu o homem que no último dia 1º de novembro havia sido baleado no bairro Presidente Vargas, em Erechim. A morte foi confirmada na manhã desta quarta-feira e, de acordo com as informações, a vítima havia sido atingida por pelo menos 3 disparos de arma de fogo quando estava no interior de seu carro, com a esposa e o filho, na rua Josefina Dalla Rosa. O atirador estava em companhia de um comparsa e a dupla fugiu logo após os disparos. A vítima não teve o nome divulgado. E olha, uma ação rápida da Brigada Militar prendeu uma dupla ontem à tarde responsável por um assalto a um estabelecimento comercial aqui em Erechim. Graças às câmeras de vídeo monitoramento, a polícia encontrou rapidamente os suspeitos que estavam lá na rua Maranhão, na região central aqui da cidade, e com eles o que foi roubado. Guarnições da Brigada Militar foram mobilizadas ao receber informações de roubo a estabelecimento comercial na manhã desta quarta-feira em Erechim. Após o conhecimento das características dos criminosos, os policiais do projeto Sentinela localizaram os autores por meio das câmeras de vídeo monitoramento, onde repassaram a localização aos policiais que estavam nas diligências. Os autores foram abordados na rua Maranhão e na busca pessoal foram localizados 2 revólveres calibre 38, 12 munições intactas e os objetos roubados, 3 celulares e R$ 270 em moeda corrente. Diante dos fatos, os homens, ambos de 24 anos de idade, foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E a Brigada Militar ontem apreendeu 9 máquinas caça-níqueis e uma máquina de jogo do bicho que estavam em 2 estabelecimentos comerciais aqui em Erechim. Os equipamentos eram utilizados para jogos de azar e os responsáveis pelos locais vão responder na justiça agora. A Brigada Militar apreendeu 9 máquinas caça-níquel em 2 bares no centro de Erechim na tarde desta quarta-feira. 2 homens, que seriam os responsáveis pelos locais, foram autuados em flagrante. De acordo com a assessoria da Brigada, foram apreendidos também canhotos, agendas com anotações e calendários que comprovavam o envolvimento com o jogo do bicho, além de uma máquina eletrônica para fazer apostas e mais de R$ 2.300 em moeda corrente nos 2 estabelecimentos. Os responsáveis de 51 e 37 anos foram ouvidos e liberados e se comprometeram em comparecer em juízo, assinando um termo circunstanciado. E nós vamos agora para o site do Jornal Bom Dia, porque estão abertas as novas oportunidades de ingresso na URI aqui de Erechim. Olha, começa nessa segunda-feira que vem, dia 22, a primeira etapa do vestibular segunda edição da URI, que oferece diversas vagas em vários cursos. Os candidatos podem optar entre realizar uma redação online ou através da nota da redação do Enem. As inscrições podem ser feitas no site uricer.edu.br/vestibular. Nesse endereço, os candidatos poderão conferir quais os cursos
cursos que estão com vagas abertas, bem como outras formas de ingresso na universidade, como portador de diploma, transferência externa e reingresso. Outras etapas da seleção dos candidatos serão realizadas e que podem ser conferidas também na página do vestibular da URI. Acessa lá para ter todas as informações. Seguimos com mais informações para você. E olha, mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas durante a Expo Erechim 2021. Veja. A Prefeitura de Erechim divulgou nesta quarta-feira que mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadados durante os 4 dias de visitação da Expo Erechim 2021. A ação social foi coordenada pela Defesa Civil com o apoio da Força Voluntária e integrantes do projeto Transformar, além de entidades do meio jurídico e empresas particulares. Todos os alimentos arrecadados foram armazenados no Banco de Alimentos e serão agora entregues a entidades assistenciais e famílias atendidas pela Política de Assistência Social. Muito bem, né? Uma bela iniciativa essa aí. E olha, a Prefeitura de Erechim decidiu antecipar as segundas e terceiras doses das vacinas contra a Covid-19 a partir do próximo sábado. Quem esperava para 6 meses, agora em 5 meses vai poder tomar a terceira dose. Veja como é que está funcionando. Te liga. A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Saúde, vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 no município para a aplicação da segunda e da terceira dose a partir do próximo sábado. A ação visa aumentar os índices de vacinação. As unidades básicas de saúde do centro, que fica na UPA, além do Aldo Arioli, Atlântico e Bela Vista, estarão abertas das 8 da manhã à 1 da tarde, sem fechar ao meio-dia. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, serão antecipadas as vacinas da segunda dose da Pfizer em 21 dias da primeira aplicação. Já a terceira dose ou a dose de reforço será antecipada para 5 meses da segunda aplicação para pessoas com 60 anos ou mais, além dos profissionais de saúde. Ainda no sábado, podem se vacinar com a primeira dose aquelas pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a vacina. Em relação às segundas doses da Coronavac, podem se vacinar de acordo com o agendamento da carteira de vacinação. Já a segunda dose da AstraZeneca será antecipada em 8 semanas a partir da primeira dose. E ontem foi o Dia Mundial dos Prematuros, né? Essa galerinha que já nasce de forma guerreira. E agora a gente vai trazer uma reportagem muito bonita, produzida pela Prefeitura aqui de Erechim, que mostra esses pequenos guerreiros que já conquistaram grandes vitórias. Veja. 10%. Essa é a estatística de bebês que nascem no Brasil de forma prematura. Isso quer dizer que a criança nasce antes de completar 37 semanas de gestação. Nesses casos, os pequenos precisam de um suporte de um local como esse, uma UTI neonatal. No Hospital Santa Terezinha de Erechim são 10 leitos. Toda vez que um bebê deixa esse local, é uma verdadeira festa. Comemoração para os bebês, pais e a equipe que se envolve na luta destes pequenos. E vale até foto para registrar. A Radassa nasceu de 25 semanas e já é uma grande guerreira. Grande guerreira pelo fato de ter nascido com 25 semanas, mais 5 dias, quase 26 semanas, mas é um prematuro extremo com 566 gramas. E ela está conosco entre UTI e enfermaria quase já 5 meses. E depois desse tempo todo, na semana passada, chegou o dia da pequena estar nos braços do pai e da mãe, que agradeceram o carinho de toda a equipe. É muito trabalho por elas. Trabalha com um bebê que você vê no olho, no conhecimento que não vai viver daí. Se fosse essas pessoas estar negligentes, o Radassa também não estava. Elas muito merecem. Merecem mesmo. E para esses pequenos, aqui no hospital, foi somente a primeira luta de uma vida toda que vem pela frente. Legal demais, né?
Agora tem o recado da Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria? Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que fica no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê todas as fotos dos imóveis, condições de pagamento e documentação necessária. O que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um intervalo. Na sequência, a gente vai falar de Fit Dance. Sai daí porque eu já volto. É Natal, vem comemorar. Numa sessão da Shopping, a magia está no ar. Família reunida, alegria sem igual. Tem surpresa especial. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping. Tem surpresas de Natal. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Nível premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Acompanhe a final da Taça Regional de Futsal na TV Bom Dia. Nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, diretamente de Barão de Cotegipe. Acompanhe a decisão pelo terceiro lugar entre as equipes de Campinas do Sul e Erebango. E na sequência, a final entre Barão de Cotegipe e Centenário. Oferecimento Center Pharma Farmácias, Lotérica de Centenário, Moreto Indústria e Comércio de Cereais, MS Refrigeração, Sicredi, Prefeitura de Centenário, Prefeitura de Barão de Cotegipe e a Log Telecomunicações. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Vamos falar do Enem 2021. Olha, no próximo domingo nos próximos 2 domingos acontecem a primeira e a segunda prova da edição deste ano, de forma presencial e online. Quem vai presencial precisa ficar atento a algumas coisas, viu? Veja o que pode e o que não pode com a Taiane do Carmo. Boa tarde, Taiane. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, serão aplicadas nos dias 21 e 28 deste mês. A partir deste domingo, acontece a primeira etapa de avaliação. Por isso, é importante ficar atento ao que pode e ao que não pode fazer durante a realização da prova. Atenção! Além da apresentação de um documento oficial de identificação com foto e da caneta esferrográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o uso da máscara de proteção facial é obrigatório. Os participantes que não estiverem com máscara não poderão ingressar no local da prova. A regra vale tanto para o Enem impresso quanto para o digital. A caneta esferográfica de tinta preta é de uso obrigatório também para os candidatos do Enem digital, já que a redação será feita em papel e não no computador. A apresentação dos documentos com foto devem ser originais, não serão aceitos documentos digitais. Entre as identificações aceitas estão a carteira de identidade, a CNH, o passaporte e a carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997. Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem pelo menos uma máscara de proteção para trocar durante a prova. Haverá álcool em gel nos locais de aplicação para a higienização das mãos, mas também é permitido que os candidatos levem seu próprio produto se desejarem. É permitido levar lanche, água ou outras bebidas, exceto alcoólicas, que podem levar à eliminação do candidato. Ainda é recomendável que o participante leve o cartão de confirmação da inscrição para apresentar no dia do exame. O documento pode ser acessado na página do participante. Em relação aos itens proibidos na realização da prova estão dispositivos eletrônicos como telefones celulares, smartphones, tablets, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, iPads, gravadores, pendrive, MP3 ou similares, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, além de fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens. São ainda proibidos óculos escuros,
artigos de chapelaria como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular e relógio de qualquer modelo. Caso o candidato leve esses itens no dia do exame, deverá colocar dentro do envelope porta-objetos lacrado, fornecido pelo aplicador da prova. No primeiro dia de avaliação, os candidatos farão a prova de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo, será a aplicação das provas de matemática e ciências da natureza. O gabarito será disponibilizado no dia 2 de dezembro. Lembrando que a abertura dos portões será ao meio-dia, com fechamento às 13 horas. A aplicação das provas inicia às 1h30 da tarde e se encerra às 7 horas da noite, no horário oficial de Brasília. Tayane do Carmo com informações para a TV Bom Dia. Muito bem, a gente segue falando do Enem para você lá em jornalbomdia.com.br. Acessa lá. E olha, 5 projetos da região do Alto Uruguai foram contemplados e vão receber R$100 mil. Veja. Os municípios de Mariano Moro e Entre Rios do Sul tiveram 5 projetos selecionados na primeira edição do edital de projetos de responsabilidade social Mulheres do Nosso Bairro, lançado em 2020 pela Engie Brasil Energia e que contou com a parceria da Emater RS Ascar. Dos 28 projetos inscritos no país, de municípios lindeiros onde a empresa atua, estes foram os selecionados no Rio Grande do Sul, já que a região do Alto Uruguai foi a única que inscreveu os projetos. Dos projetos contemplados, 4 são de Mariano Moro e 1 de Entre Rios do Sul. Os extensionistas dos escritórios municipais da Emater RS Ascar ajudaram desde a divulgação do programa até a elaboração dos projetos junto às agricultoras e empreendedoras. Cada um dos empreendimentos recebeu R$20 mil, totalizando R$100 mil. O edital teve como objetivo selecionar e apoiar com recursos financeiros empreendimentos e iniciativas lideradas por mulheres, visando reduzir o impacto e consequências causadas pela pandemia da Covid-19, com o mesmo propósito de fomentar o empreendedorismo e a geração de renda. A empresa lançou a segunda edição do edital, cujos projetos selecionados serão divulgados pela empresa no dia 6 de dezembro de 2021. Você conhece o Fit Dance? Olha, essa modalidade que começou aí no TikTok, na internet, né? Ganhou as academias de todo o Brasil, inclusive aqui de Erechim. A gente foi conhecer como é que funciona esse negócio que bota todo mundo para dançar. O Fit Dance é uma modalidade que vem conquistando o coração de muitos brasileiros. Diferente das danças urbanas e populares, não segue uma regra no quesito coreografia e proporciona benefícios para o corpo e a mente. Os passos popularizaram-se no TikTok, aplicativo de vídeos curtos, onde os internautas compartilham performances ao som de músicas populares e o trecho selecionado acaba viralizando o mundo afora. Em Erechim, na Academia New Way, a turma da professora Andressa Cola esbanja técnica e animação. Diferente do que as pessoas acham, ele não é uma dança para tu emagrecer. O fit não é de fitness. E também ele não é algo parecido com o Zumba, que é mais essas danças funcionais, né? O Fit Dance, ele é uma dança dinâmica e a intuição dele é fazer as pessoas se divertirem, é fazer as pessoas virem para cá e esquecerem o mundo lá fora, esquecerem todos os problemas e aproveitarem realmente se divertindo aqui. Mesmo que o objetivo não seja perder uns quilinhos, automaticamente o corpo se movimenta de maneira intensa, tornando a perca de peso uma consequência. A gente passa a coreografia, mas ela é mais livre, mais divertida e mais dinâmica. Então a gente interage bastante entre os alunos, entre professor e aluno, não é aquela divisão professor-aluno, né? É tudo mais uma interação. Conforme a professora Andressa, o Fit Dance auxilia na agilidade e coordenação motora. A coreografia na hora, né? Então cria essa coisa de agilidade e de coordenação motora para saber para qual lado ir, para o que fazer. Faço bastante pegadinhas com eles para também pegar mais essa parte de
para a pessoa se ligar e fazer o passinho correto. Então, é mais essa parte de agilidade, coordenação motora, divertimento, ser feliz. Para quem é adepto às redes sociais e acompanha trecho dos vídeos sem saber que era fit dance, essa é a oportunidade para aprender a música inteira. O TikTok tá bombando e aí não tinha como não pegar, né? Mas o bom é que elas continuam a coreografia, que nem no TikTok às vezes tem 30 segundos de coreografia, tem 1 minuto de coreografia, e não, o Fit ele faz a coreografia toda e ocupa alguns passinhos até para as pessoas virem na aula e falarem, essa aqui eu conheço, essa aqui eu fiz no TikTok. Então sim, a gente ocupa bastante passinho do TikTok, mas as coreografias elas são do Fit Dance, né? A gente tem a coreografia total e alguns passinhos do TikTok. Com relação à faixa etária para a realização das aulas, segundo a professora, existem 3 categorias: Kids, Teen e Classic. O Classic é voltado para alunos maiores de 14 anos devido ao palavreado das músicas. A gente só tem o Classic, que é o que eu atuo e que é maiores de 14 anos. Mas não tem limite, assim, para cima a idade não tem, pode fazer. Se tiver vontade de fazer, vai ser bem-vindo. Legal demais, né? Show de bola. Bom, vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, o movimento étnico-cultural dos negros de Erechim vai realizar, o MENE, vai realizar, nesse Dia da Consciência Negra, uma marcha antirracista, esse dia 20, vai iniciar a partir das 18h30, vai iniciar aqui da Praça Boleslau Skorupski, a Praça do Tanque, se dirigindo até a Praça da Bandeira. Então, são vários coletivos afro que estão organizando, enfim, vão fazer essa ação em prol de uma conscientização deste assunto. E é muito importante falar sobre esse tema, o racismo, já que ele existe, é uma realidade num país em que se diz plural e mais de 50% da população, enfim, um grande contingente da população é de origem afrodescendente. Então, extremamente significativa essa iniciativa para discutir um tema que continua sendo necessário, atual e continua sendo e está e existe como uma forma, como existe de uma forma estrutural na sociedade. Então, esse tipo essa abordagem é sempre importante para a gente mostrar que o racismo é real e que não basta não ser racista, tem que ser antirracista, justamente porque a gente sempre fala que nós temos uma sociedade abrangente. Mas abrangente de que forma? Só no papel, na figura, ela tem que ser inclusiva de todas as maneiras e abrangente para todos. E eu mesmo falo muito sobre isso aqui, que qualquer projeto de desenvolvimento humano, econômico, principalmente, e social, tem que envolver a todos. Literalmente todos. Tem que ser inclusivo de todas as formas. E essa abordagem, essa ação, vem justamente nesse sentido, para mostrar a necessidade de se discutir um tema, discutir o racismo e gerar consciência e, principalmente, mudanças na prática. Esse é o foco dessa ação. Refletir para mudar. Sem nenhuma dúvida, é muito importante trazer para que a gente possa discutir amplamente essa questão. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso ainda, porque, como eu disse, numa sociedade em que se diz plural, isso já deveria estar muito mais encaminhado, mas esse assunto deveria estar muito mais resolvido, mas não é assim que acontece, ainda hoje. Então, parabéns ao MENE pela iniciativa e faço aqui também, estendo o convite da própria
da própria entidade. Quem quiser participar, 18h30, nesse sábado, vai ter um ato, então, uma marcha antirracista aqui em Erechim. E é aberto a todos. Um bom dia, e é isso aí. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com Eric Oliveira, e o destaque é o jogo do Internacional, que ontem perdeu para o Cuiabá por 1-0 jogando no Mato Grosso. Veja agora as informações. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quinta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Uma quinta que, depois da quarta-feira, terminando a rodada do meio de semana para a dupla Grenal, mais uma vez, tropeços. Mas, dessa vez, o tropeço foi do Internacional, que, diante do Cuiabá, jogando na Arena Pantanal, acabou perdendo por 1-0, no pênalti que foi marcado pelo Johnny, acabou sendo imprudente e o Cuiabá fez 1-0. O que falar sobre esse Internacional, que se esperou muito depois da vitória no Clássico Grenal e tem uma sequência ruim? Uma sequência que logo na partida seguinte perdeu para o Juventude, conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense, é bem verdade, um Atlético Paranaense que se imaginava que ia fazer um jogo até um tanto quanto complicado diante desse mesmo Internacional, e depois, agora num jogo que teoricamente o Inter poderia, né, pela combinação de da rodada, de jogos da rodada, porque o Fortaleza perdeu e o Corinthians também, o Inter, em caso de vitória, poderia entrar no G6 e talvez até uma posição um pouco acima. E mesmo assim não conseguiu vencer o Cuiabá, que é bom lembrar, brigava por objetivos distintos, eu sempre gosto de frisar isso, porque o Cuiabá estava lá embaixo, estava na briga contra o Grêmio, aliás. E aí, mexendo até com o imaginário de alguns torcedores, principalmente do Grêmio, de que o Inter está entregando alguns jogos, eu não vi isso. Eu vi falta de qualidade e até mesmo de vontade. Eu vi o Internacional desmobilizado. Acho que essa é a palavra que melhor cabe para um Internacional que, sem muita vontade, sem muita gana, em alguns momentos indo cobrar com alguma rapidez alguns laterais, mas um Inter que parece que, quando prova que tem qualidade, quando prova que o Diego Aguirre faz um trabalho muito bom, às vezes peca em jogos que eram tranquilos, como foi esse jogo contra o Cuiabá. Um Cuiabá que conseguiu uma vitória com alguma facilidade, que fez um gol de pênalti, mas que no primeiro tempo dominou. O Internacional que teve 33, próximo disso, de posse de bola no primeiro tempo, que viu o Cuiabá, óbvio, jogando fora de casa. O Internacional gosta de jogar dessa forma, reativa, esperando a bola contra-ataque, mas contra o Cuiabá. Então, eu acho que o Internacional decepcionou ontem, jogando com a ausência do Tyson, que é... Alguns gostam de dizer que o Tyson é meio time. Eu não gosto tanto desse exagero, mas é bom deixar bem claro que a ausência do Tyson ela faz muita diferença. O Edenilson, que voltou, desembarcou com a seleção brasileira e que até chegou a entrar no lugar do Caio Vidal. O Palácios, que em algumas rodadas anteriores vinha desencantando no meio-campo, não fez uma partida lá tão brilhante assim, mas acho que entrando dentro do contexto do Internacional, porque nenhum jogador fez uma partida brilhante ontem, um sistema defensivo como nós já esperávamos, com o Marcelo Lomba, com o Mercado e também Bruno Mendes, na lateral esquerda, o Paulo Vitor, na direita, o Saravia. Foi o Internacional, na minha opinião, medíocre, um Internacional medíocre, que acabou perdendo para o time do Cuiabá, resultado que coloca o Cuiabá fora. Ainda permanece com alguma chance de rebaixamento, muito pequena, bastante pequena. E por isso a torcida do Internacional, alguns torcedores comemoraram esse resultado, se é que dá para dizer que houve alguma comemoração, porque o grande objetivo do Inter é se classificar para a Libertadores. E o segundo grande objetivo do Inter é ver o Grêmio rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter, com 47 pontos, permanece agora ainda na 7ª colocação. O Fortaleza, com 49, é o primeiro dentro do G6. O Corinthians tem 50 pontos. Os dois perderam na rodada. Então o Inter poderia ter entrado dentro da zona de classificação direta e acabou desperdiçando essa oportunidade. O técnico uruguaio, Diego Aguirre, que mais uma vez, com algumas investidas da imprensa uruguaia para que ele assuma tão em breve, no final dessa temporada, algum cargo na seleção, o cargo de treinador da seleção uruguaia. Mais uma vez, isso veio à tona e o Diego Aguirre, pelo menos, disse: estamos aqui no Internacional até o restante dessa temporada, até esboçou, quem sabe, fazer alguma projeção para o ano seguinte, mas no ano que vem é o momento de sentar, pensar
esse é o grupo, esse é o técnico. Nós estamos chegando numa reta final de Campeonato Brasileiro, assim como nós vamos falar daqui a pouco sobre o Ipiranga, e é preciso ter muita cautela quando vai se analisar e se projetar uma temporada inteira. Vamos ouvir o que disse o técnico Diego Aguirre, do Internacional. Sí, nós estamos jogando bem, estamos conseguindo as vitórias em casa, mas estamos em uma sequência ruim fora de casa. O jogo hoje foi, eu não gostei, especialmente no primeiro tempo, acho que não fizemos um bom jogo e a ideia era outra. É verdade que tivemos desfalques, mas eu prefiro não falar disso. Não é momento para falar de jogadores que não estão ou que talvez faltem opções. Temos que focar-nos em acabar bem estes últimos jogos, tentar conseguir nosso objetivo e depois pensar no planejamento para o futuro. Mas a verdade é que hoje não gostei do que apresentamos no campo e fizemos um jogo ruim. Muito bem, Leandro. Depois dessa derrota para o Cuiabá, o Internacional chega a uma série de 6 resultados negativos, jogando fora de casa. Nas últimas 6 partidas em que jogou fora do estádio Beira-Rio, empatou apenas uma e perdeu todas as outras. Perdeu 5 partidas, empatou uma. Então, é um retrospecto fora de casa em que o Inter realmente tem mostrado alguma insuficiência. Volta a jogar no fim de semana, no sábado, contra o Flamengo. Muito bem. Leandro, do outro lado, o Grêmio, que viu uma rodada terrível. Uma rodada que foi catastrófica para o Grêmio, que conseguiu acender aquela luz que já estava se apagando, começou a piscar mais uma vez, depois da vitória do Grêmio, tinha perdido para o América Mineiro e depois venceu o jogo contra o Bragantino, naquela partida na arena contra aquilo que falam, né, um time reserva do reserva contra o Bragantino, e viu ontem o Ceará ganhar do Fortaleza, se distanciar, não está mais na briga. O Atlético Goianiense empatou contra o América Mineiro, aquele mesmo América Mineiro que havia feito 3 gols no 3-1, que venceu do Grêmio. O Atlético Goianiense, esse sim, está na disputa. O Cuiabá venceu do Inter, e aí aquilo que eu falei, né? O Inter entregou para o Cuiabá. Longe disso, eu acho que não foi, não entregou, e longe disso o Internacional perdeu por falta de qualidade no jogo de ontem. Cuiabá 1-0 no Inter, se distanciou na briga contra o rebaixamento. O Santos venceu por 2-0 o Chapecoense, também saiu da briga. O São Paulo venceu o Palmeiras do Abel Ferreira, jogando e fez 2-0 no Palmeiras em Clássico Paulista. E o Juventude, meus amigos, o Juventude venceu também o Fluminense, o Juventude que sim é adversário do Grêmio. Agora o Grêmio permanece ainda na 17ª colocação com 32 pontos, e tem o Bahia com 36, que é o último dentro do Z4, e o Atlético Goianiense tem 39. Atlético Goianiense e Juventude agora se distanciaram, tem 39 pontos. O Grêmio tem 32, o Juventude tem 39 e o Atlético Goianiense tem 39. E o Bahia joga contra o Sport Recife hoje, às 21 horas. Se o Bahia vencer, tem 36, vai para 39 e aumenta de forma drástica essa diferença do Grêmio para os seus adversários. Então a matemática, que antes se tinha uma projeção, 45 pontos, sempre se fala muito em time que está brigando para sair do rebaixamento, em 45 pontos, 45 pontos, mas essa régua da projeção que se faz, faltando 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, 6 para o Grêmio, porque tem um jogo atrasado contra o Flamengo, as outras equipes têm 5 partidas, como é o caso do Internacional, o Grêmio talvez tenha que brigar por 46 ou se não mais pontos, dependendo do resultado dos seus adversários. Então aquela ideia, em 6 jogos, precisa vencer 5 partidas, talvez isso possa aumentar. Era 4 partidas que precisava vencer, agora pode ser 5, e talvez não seja suficiente. Então a situação do Grêmio, que era delicada, ela se tornou terrível. É desesperador, e o Grêmio está num inferno que está a
poucos passos, eu não diria nem passos, eu diria está a muito pouco de confirmar matematicamente o seu terceiro rebaixamento. E aí não adianta o presidente Romildo Bolzan vir no vestiário fazer discurso antes do jogo do Bragantino, faltando 6 partidas para o encerramento da competição. Quando está tudo perdido, ele assumir alguma responsabilidade ou tentar passar para o grupo, como foi feito, inclusive, pelo próprio vice-presidente, o Denis Abraão, o Wagner Mancini, que, na minha opinião, faz um trabalho que já fracassou, e agora o presidente Romildo Bolzan querendo fazer algum discurso. É um momento em que o Grêmio se encontra em uma situação extremamente caótica, e agora nós começamos a ver se vai conseguir estabelecer um milagre e algo que vai ficar registrado na história do futebol gaúcho e brasileiro. Ninguém pode prever, afinal ninguém tem bola de cristal. Mas, nesse momento, virtualmente, moralmente, se é que dá para dizer algo a mais do que isso, o Grêmio já está com um pé e meio, está só com a pontinha na Série A do Campeonato Brasileiro. Está muito próximo de confirmar mais um rebaixamento. Muito bem, Leandro, o Grêmio joga contra a Chapecoense no final de semana. Há quem diga que a torcida do Grêmio, que é muito presente, é bom lembrar que no Sul tem uma força muito grande da dupla Grenal. Em Santa Catarina, alguns torcedores de Chapecó poderiam estar torcendo por Grêmio. O Grêmio tem se mobilizado de alguma forma, né, não só no ambiente interno, mas também externo, para fazer com que a torcida que está ausente, que poderia ser um fator para tentar fazer algo, para relembrar alguns momentos em que o próprio presidente Romildo Bolzan citou a Batalha dos Aflitos, e fazer isso por mais 6 vezes, repetir isso por 6 vezes, mexendo com aquela ideia de que no futebol tudo é possível, eu acho que é o momento de se apegar ao improvável, porque senão nós já começamos a pensar no ano que vem com o Grêmio na Série B. Muito bem. Leandro, por falar no ano que vem, nós estamos num momento bastante curioso em que se gera uma série de especulações quanto ao ambiente interno do Ipiranga. Nós tivemos a informação de que o presidente Adilson Luiz Stankiewicz deve permanecer, mas ainda não há uma confirmação. Hoje, nessa quinta-feira e na sexta, mais precisamente, reuniões acontecem e daí o Ipiranga irá oficializar, sim, o nome do presidente Adilson, mais uma vez, para o biênio 2022 e 2023, bem como também a permanência do José Escúcio no cargo de vice-presidente, o Ricardo Adanzic assumindo o Conselho Deliberativo e também diretor de futebol. O departamento de futebol, que acabou passando por uma ruptura que é significativa, sim. 2017 tinha o Renan Mubarak chegando e ele passou 17, 18, 19, 20, 21, então foram 5 anos, e lembrando uma outra passagem que ele havia tido numa outra passagem, então foram 2 passagens, mais esses 5 anos que se acumulou, e agora, por mais que se gere algumas dúvidas, David está saindo, é provável que outros nomes vão sair, se gera uma série de especulações, não há nada oficial confirmado, mas uma série de especulações, mas é preciso ter um pouco de cautela. Por quê? Porque até o momento em que não for oficializado o nome do cargo do executivo de futebol do Ipiranga para a próxima temporada, qualquer coisa que se diga a partir de informações que acabam surgindo e vazando, é muito cedo ainda e é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque no ano que vem, a formação do Ipiranga, do seu grupo de jogadores, ela passa pelo departamento de futebol estabelecido com o cargo de executivo de futebol definido. Porque esse vai ser, sim, o responsável por trazer esse jogador ou aquele da Série C, da Série B, por que não da Série B, ou da Série D, de algum campeonato ou outro, ele que vai ser o grande responsável, assim como era o Renan Mubarak, por fazer essa escolha de jogadores. E aí, muito montado e pautado no perfil desse nome, que eu não sei se já há uma definição do Ipiranga, se vai optar por um nome já conhecido, já no mercado, pelo menos do futebol gaúcho, vai tentar trazer alguém de fora do estado, eu não tenho essa informação, é preciso se estabelecer esse perfil, e o Ipiranga, pelo menos ao que tudo indica, já deve trabalhar em prol desse nome, há um indicativo que na semana que vem isso já esteja mais ou menos organizado. O técnico Júnior Rocha também há informações de que não deve permanecer. É bom lembrar que ele tinha grandes propostas no Londrina, ele preferiu por permanecer, e nós perguntamos isso em entrevista que fizemos com o próprio técnico. Eu tentei contato e não consegui, está de férias nesse momento, mas o Ipiranga precisa pelo menos definir o nome desse técnico. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma mudança de perfil com o Fabiano Daitz, que tinha um perfil um tanto quanto conservador, que
preferia uma defesa um pouco mais organizada, com algumas saídas, e é preciso entender e estabelecer que, em uma ordem de hierarquia, primeiro se monta um departamento de futebol e depois, a partir disso, um grupo de jogadores, um técnico que consiga, a partir desse grupo, formar um modelo de jogo. Então, é preciso ter muita calma, a torcida do Ipiranga, sim, está naquela tensão para esperar o que vai ser do Ipiranga no ano que vem. Logo tem um campeonato gaúcho, nós viemos com força, sim. Mas, primeiro, o nome do executivo de futebol e depois o do técnico. Se vai ser Júnior Rocha ou depois o Ipiranga tem que definir um perfil, qual vai ser o modelo de jogo, se vai ser algo que vai ser semelhante ao do Júnior Rocha, ou se vai ser ele mesmo, um Ipiranga que sai com a bola tocada, que tem um perfil um pouco mais agudo ofensivamente, se vai ter jogadores para conseguir jogar dessa maneira. Aí nós vamos saber a partir dessa semana. Ao que tudo indica, na semana que vem, na segunda-feira, o presidente Adilson estará presente aqui no estúdio do Jornal Bom Dia. Muito bem, Leandro, um abraço para todo mundo na quinta-feira, uma boa quinta-feira para todo mundo, e com mais informações nós voltamos. Um abraço para ti e para todos. Valeu, Eric. Mais informações, jornalbomdia.com.br. Vamos agora às notícias da previsão do tempo para você. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, o tempo já começa a melhorar e o sol aparece com algumas nuvens por causa do ingresso de uma massa de ar seco e frio no estado, associada a um sistema de alta pressão atmosférica. Ao amanhecer, ainda pode ter uma chuva fraca e garoa, mas em pontos isolados aqui da região e não são volumosas. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 12 graus e a máxima de 20. A umidade do ar ficará em torno de 55% e, se chover, vai ser 2 milímetros. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima de 23. E em Severiano de Almeida, a mínima será de 19 graus e a máxima de 25. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom, e eu te encontro amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações. Até lá!